Olá, minhas amigas e meus amigos, eu sou o Dr. Domingos de Paula, cirurgião plástico, e hoje eu vou falar para vocês sobre a gluteoplastia. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, logo aí embaixo, curtir nossa página do Facebook e nos seguir no Instagram, né, gente? Então vamos lá. Para falar sobre a gluteoplastia, eu vou falar isso em 4 tópicos. O primeiro, o que é a gluteoplastia? O segundo, quais as técnicas utilizadas para gluteoplastia? Terceiro, quais as complicações? E quarto, como corrigir as complicações? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a gluteoplastia? A gluteoplastia é a cirurgia plástica da região glútea. Toda a região glútea, não é um único procedimento, é a correção integral de uma área. Ou seja, não é apenas colocar uma prótese, apenas fazer um enxerto de gordura, fazer uma lipoaspiração, não. É a combinação das 3 coisas, sempre visando qual resultado? Aquele glúteo em coração invertido, aquele que é o ideal que a gente... E, claro, ideal no caso do sexo feminino. No sexo masculino também temos a gluteoplastia, temos inclusive a cirurgia de masculinização, em que se pode transformar um glúteo feminino no masculino. Muitas vezes o próprio homem tem um glúteo que ele não gosta, que ele acha muito arredondado, muito grande, é muito feminino, então o que a gente faz é torná-lo mais alongado, porque o glúteo masculino ele é mais alongado, ele tem uma depressão trocantérica lateral maior, e o da mulher é em coração invertido, mais arredondado. Então, essas cirurgias a gente faz tanto para um lado quanto para o outro. Tanto fazemos a masculinização do glúteo, como fazemos a feminização do glúteo, que arredondando e tornando, então, esse coração invertido como o nosso objetivo cirúrgico. E quais são as técnicas? Seria o nosso segundo tópico. Quais são as técnicas cirúrgicas que a gente usa para isso? Bom, a primeira delas é a lipoaspiração. A lipoaspiração ela está sempre presente na cirurgia do glúteo. Seja para retirar aquela gordura que fica em cima da região glútea ali no flanco, porque vai fazer com que arrebite mais esse glúteo, no caso da mulher, e no caso do homem, vai fazer com que você tenha um glúteo mais musculoso, acabando aquela gordura abruptamente e começando então a musculatura do glúteo de modo mais arredondado. Com aquela gordura você perde esse contorno de definição. Não parece nem musculoso e nem bonito como a gente quer que seja aquele glúteo mais suave, no caso da mulher. E, além disso, a gente também vai precisar dela para fazer a parte inferior, a parte que a gente chama de banana fold, aquela gordurinha que fica embaixo do glúteo, para fazer todo aquele contorno glúteo. A gente utiliza a lipoaspiração e até mais recentemente a lipoaspiração de alta definição, não é? Então é em 4D. Então a gente faz também a lateral, no caso do homem, para fazer aquela depressão trocantérica que nas mulheres a gente tem que corrigir. Então a gente faz o contrário. Essa é a primeira das técnicas. A segunda técnica que a gente utiliza é a colocação de implante de silicone, que pode ser de 2 tipos. Temos os implantes redondos, todos eles ficam sempre dentro da musculatura. Uma pequena incisão feita no sulco interglúteo de 7 centímetros, que não aparece, fica bem no meio do sulco, a gente coloca essas próteses. Prótese redonda. Se você quer um glúteo mais arredondado, você quer o quadril mais arredondado, um glúteo mais feminino, você vai utilizar uma prótese dessas. E o tamanho vai variar de acordo com a projeção que se deseja. Se você quer um glúteo mais comprido, um glúteo mais masculinizado, um glúteo que você não quer aumentar o quadril, você quer apenas a projeção, você pode usar uma prótese anatômica dessas, que pode ser utilizada até lateralmente, se for para corrigir alguma coisa lateral. Mas normalmente a gente prefere, para corrigir a lateral, a prótese redonda. E deixamos essa aqui para aqueles casos mais masculinos, em que ela pode ser usada tanto invertida quanto na posição normal. São casos mais selecionados, com resultados mais específicos. Então isso seria a colocação do implante glúteo. É uma cirurgia que leva 1 hora apenas, é uma cirurgia bastante simples, não leva drenos, nada disso. O paciente não tem mais que ficar de bruços, já fica deitado na posição igual à cirurgia de abdômen, apenas com o corpo dobrado. No pós-operatório é bastante rápido, e 1 semana está praticamente tudo resolvido, com 15 dias está andando já normalmente, saindo à rua e tudo, e com 1 mês já está na academia fazendo ginástica.
E a terceira técnica que utilizamos junto com as outras duas, né, com a lipoaspiração e com o implante glúteo, é a lipoenxertia. Essa gordura que foi retirada, ela vai ser reaproveitada. Ela vai ser reaproveitada para corrigir o quê? Aquelas pequenas depressões que ainda ficaram, apesar do implante, por exemplo. Por exemplo, na parte inferior do glúteo, o implante não chega até lá, porque o músculo acaba antes. Então, muitas vezes é necessário você fazer um pequeno enxerto na parte inferior do glúteo para complementar o arredondado desse glúteo. Ou mesmo na lateral, para corrigir uma depressão trocantérica, que na mulher é indesejável. Então, a gente, com a lipoaspiração e a lipoenxertia, a gente consegue, junto com a prótese glúteo, conseguir esse resultado integral da cirurgia de gluteoplastia que a gente pretende. E aí vem o nosso terceiro tópico. E quais são as complicações? Bom, a complicação mais comum é a infecção, principalmente quando se trata de enxerto de gordura, porque sempre que você lida com enxertia de gordura, você tem um risco potencial de infecção. Por isso a gente faz uma prévia de antibióticos, já desde antes da cirurgia, já começa fazendo antibiótico profilaxia. E hoje nós estamos com um circuito fechado, a gente está trabalhando com gordura em circuito fechado, de maneira que a gordura não entre mais em contato com o ar ambiente, nem da sala de cirurgia, que é um ar estéril, que ela seja retirada e ela retorne para o corpo da mesma maneira que saiu, sem ter nenhum contato com o meio externo. É decantada num aparelho próprio e aí ela retorna. Com isso você minimiza muito os riscos desse tipo de problema. E há cirurgiões, inclusive, que lavam a gordura com antibiótico. Não tenho experiência nisso, mas é também uma maneira de você tentar fazer essa profilaxia da infecção, que é a complicação mais comum dessa cirurgia. A segunda complicação é em relação ao próprio implante glúteo. Essa é uma complicação também comum, mas é uma complicação mais ligada à inexperiência do cirurgião, que errou o plano da cirurgia. O glúteo, o implante tem que ser colocado dentro da musculatura, bem no meio do músculo, a 2,5 centímetros de profundidade. Então, às vezes, o cirurgião inexperiente tem um certo medo, ele entra no plano certo e depois ele superficializa. Isso é o que eu chamo de efeito persiana. E aí a prótese fica palpável na lateral, ou pior, pode fazer uma ferida ou vermelhidão, porque o organismo tenta expulsá-la, porque ela fica muito próxima à pele. Então, a prótese tem que estar profundamente na musculatura. Essa seria a segunda complicação, que é a complicação da prótese. Rejeição, não temos caso, a não ser que isso aconteça. Fora isso, se ela estiver dentro do músculo, ela não vai dar nenhum tipo de problema. A não ser que eu aconselho aos pacientes que evitem tomar injeção no glúteo depois dessa cirurgia, porque não é que não possa, é que se a pessoa que aplicar for muito ignorante, ela pode acabar acertando a prótese, apesar dela estar lá profundamente, a mais de 3 centímetros de profundidade, né? Mesmo assim, isso pode acontecer. E que nos leva ao quarto tópico, então, que é como tratar as complicações. Bom, a infecção, se ocorrer, a gente tenta de toda forma evitar. Se ocorrer, é através de antibiótico terapia mesmo, não tem outra maneira, fazer antibiótico. Se for encher de gordura, em caso mais grave, a gente tem que drenar a cavidade. Isso leva sempre até alguma sequela. São casos raros, mas podem acontecer, e ninguém sabe de acontecer em nenhuma cirurgia na realidade. Né? Por isso a importância desse tipo de procedimento ser feito sempre em centro cirúrgico, ambiente completamente estéril, etc. E em relação à prótese glúteo, não tem jeito, tem que retirar a prótese e recolocá-la no plano correto. É uma cirurgia complicada que requer experiência do cirurgião. A primeira colocação é simples, errou a primeira vez, é sempre complicado corrigir. Infelizmente, nós pegamos mais casos de correção do que gostaríamos. Eu acho que quando a gente fica com o cabelo branco, as complicações correm para a gente, dos outros cirurgiões jovens, as complicações correm todas para a gente. E a gente acaba operando muito mais complicação dos outros que a gente gostaria. Mas sempre tem resultado. É uma cirurgia que sempre tem como resolver. Não é como a cirurgia de nariz, por exemplo, que está muito na cara e se perder cartilagem você não tem como substituir. Já na região glútea você tem bastante tecido, você sempre tem enxertia de gordura, você sempre tem algum recurso que você possa corrigir as possíveis complicações de modo geral. Gostaram? Então, tem dúvida? Bota aí nos comentários que eu vou responder a todo mundo. Todas as dúvidas serão respondidas. Bota aí no comentário. E não se esquece, de se inscrever no nosso canal, curtir nossa página do Face e nos seguir no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo.